Jalen Brunson é hoje um dos melhores armadores da NBA, mas nem sempre foi visto dessa forma. Antes de se tornar um All-Star e tirar o New York Knicks de anos de mediocridade, Brunson era apenas uma escolha de segunda rodada, considerado baixo para a posição e com um futuro cheio de dúvidas. Hoje, porém, seu talento e seu estrelato são inquestionáveis. De um jogador que vinha do banco no Dallas Mavericks a se tornar o principal nome da franquia mais midiática da liga, essa é a história de Jalen Brunson. E a história de Jalen Brunson começa longe dos holofotes de Nova York, mais ao sul, em Cherry Hill, no estado de New Jersey, onde ele cresceu. Seu pai, Rick Brunson, foi jogador profissional de basquete, atuando na NBL e na CBA, além de construir uma sólida carreira de 9 anos de NBA, passando por várias equipes. Por causa disso, Jalen praticamente cresceu dentro de vestiários da liga. Durante o período em que Rick jogava pelo Knicks, ele levava o filho para o ginásio com tanta frequência que os seguranças e os funcionários já o conheciam pelo nome. A mãe de Jalen, Sandra, chegou a perceber que seus únicos amigos eram estrelas da NBA, como Larry Johnson e Marcus Camby. Preocupada com isso, decidiu matriculá-lo na pré-escola para que ele pudesse conviver com crianças da mesma idade. Mas depois de crescer cercado pelo jogo, Jalen só tinha um objetivo na vida: jogar basquete assim como o pai. Em 2006, quando Brunson tinha apenas 10 anos, tudo mudou. Ele acompanhou Rick a um treino de pré-temporada do Philadelphia 76ers e ao chegarem lá, seu pai recebeu a notícia de que havia sido dispensado. Rick temia contar aquilo ao filho, completamente obcecado por basquete, ainda mais sabendo que aquela seria sua aposentadoria, já que não pretendia aceitar mais um contrato não garantido como jogador itinerante. Antes de deixarem o vestiário dos Sixers, Rick passou uma mensagem que marcou Jalen para sempre: se você realmente quer isso, precisa trabalhar mais que todo mundo. A carreira de jogador de Rick chegava ao fim, mas sua trajetória como treinador estava apenas começando. Ainda assim, esse novo caminho trouxe dificuldade para a família de Brunson. Nos anos seguintes, eles se mudariam 7 vezes por causa de diferentes oportunidades de trabalho. Em meio a toda essa instabilidade, uma coisa nunca mudou para Jalen: o basquete. No 7º ano, Jalen decidiu abandonar todos os outros esportes para focar exclusivamente no basquete. Foi também nesse período que seu pai passou a ser seu treinador individual. Eles treinavam de forma intensa 3 vezes por semana durante todo o ensino fundamental, até que no ensino médio os treinos se tornaram diários. O ensino médio marcou também o momento em que Jalen finalmente teve uma sua vida mais estável. Sua família se estabeleceu em Lincolnshire, Illinois, um subúrbio de Chicago, e não demorou para que todo o trabalho duro dele e de seu pai começasse a aparecer dentro de quadra. Atuando pela Stevenson High School, Brunson rapidamente virou uma lenda local. Como calouro, recebeu uma menção honrosa na seleção do Lake County, mas foi no 2º ano que ele realmente explodiu. Depois de iniciar a temporada com uma campanha de 10 vitórias e 4 derrotas, Jalen liderou a Stevenson a uma sequência impressionante de 19 vitórias consecutivas, que terminou em uma final estadual contra Simeon Career Academy, então tricampeã, liderada por Jabari Parker e Kendrick Nunn. Apesar do esforço de Brunson, a Stevenson acabou derrotada. A partida terminou 58-40 para Simeon e Jalen marcou apenas um ponto em todo o segundo tempo. Mesmo assim, ele fechou a temporada com média de 21,5 pontos por jogo e foi eleito para o All-State Second Team, sendo o único sophomore do estado a receber essa honra. No ano seguinte, a Stevenson voltou aos playoffs com uma campanha quase perfeita: 32 vitórias e apenas uma derrota. Na semifinal, enfrentaram o Whitney Young High School, liderada por Jahlil Okafor. Nessa partida histórica, Brunson anotou incríveis 56 pontos, um recorde, mas mais uma vez sua equipe acabou eliminada, perdendo por 75-68. Mesmo com a derrota, a temporada foi espetacular. Jalen terminou o ano com média de 26,1 pontos, 5,4 rebotes, 4,7 assistências e 2,9 roubos de bola. Ele ainda foi eleito o Gatorade Player of the Year do estado de Illinois e se tornou o único júnior a integrar o All-State First Team. A partir desse momento, Jalen Brunson passou a receber o reconhecimento nacional que já merecia. Ele se tornou um recruta 5 estrelas e o jogador número 1 do estado de Illinois, recebendo ofertas de bolsa de estudos de mais de 8 universidades diferentes. Ainda antes do início do seu último ano no ensino médio, anunciou que defenderia a Universidade de Villanova. Em sua temporada final no basquete colegial, Brunson continuou impressionando. Ele quebrou o recorde histórico de pontos do Lake County e, mais importante ainda, conduziu a Stevenson a mais uma final estadual. Dessa vez, o final foi diferente. Jalen marcou 30 pontos e liderou a vitória por 57-40, garantindo o título. Depois de bater na trave em 2 decisões, Brunson finalmente chegou ao topo. Ele foi eleito o Illinois Mr. Basketball e repetiu o prêmio de Illinois Gatorade Player of the Year. Com esse capítulo encerrado, seu foco passou totalmente para o basquete universitário. Agora, como principal recruta de Villanova, a pressão era imediata. Ele precisava render desde o primeiro dia. E rendeu. Com Brunson como titular, os Wildcats rapidamente subiram no ranking nacional, encerrando a temporada como a 6ª melhor equipe do país. Quando chegou o torneio da NCAA,
Jalen estava pronto para se provar no maior palco do basquete universitário. Villanova atropelou seus primeiros adversários até encarar a poderosa Kansas, número 1 do ranking geral, no Elite Eight. Foi um jogo histórico, com as duas equipes trocando cestas nos minutos finais. Mas os Wildcats seguraram a vitória, graças a 2 lances livres decisivos de Brunson, que selaram o resultado. Na sequência, Villanova dominou Oklahoma no Final Four, avançando para a final nacional contra North Carolina, em uma das partidas mais memoráveis da história do basquete universitário. Mais uma vez, os Wildcats venceram, dessa vez com uma bola de 3 no estouro do cronômetro, convertida por Chris Jenkins. Mesmo atuando em um papel mais complementar, Brunson foi titular em uma equipe campeã nacional logo em seu primeiro ano universitário. E assim como havia acontecido no ensino médio, foi no segundo ano que ele realmente explodiu. Na temporada seguinte, Villanova foi ainda melhor, encerrando o ano como a equipe número 1 do país. E dessa vez, Jalen Brunson não era mais apenas um jogador de apoio. Ele se tornou o segundo maior pontuador do time, com médias de 14,7 pontos e 4,1 assistências por jogo, além de ser escolhido por unanimidade para o First Team da Big East. Apesar disso, os Wildcats acabaram eliminados ainda na segunda rodada do torneio da NCAA. Mas aquela frustração serviu apenas como combustível para uma das maiores histórias de redenção do basquete universitário. Foi no seu terceiro ano que Brunson se consolidou, sem qualquer dúvida, como o melhor jogador college de basquetebol. Villanova voltou a dominar, terminando a temporada com a segunda melhor campanha do país, enquanto Jalen liderava a equipe com médias de 18,9 pontos e 4,6 assistências. E quando chegou o momento mais importante do ano, o torneio, os Wildcats elevaram o nível de forma absurda. Villanova venceu todas as partidas do torneio por dígitos duplos, conquistando mais um título nacional da NCAA. Brunson praticamente varreu todas as premiações individuais do basquete universitário, coroando uma das carreiras mais impressionantes da história do college basketball. Sem mais nada a provar, ao fim da temporada, Jalen se declarou para o draft da NBA. Com um currículo desse nível, o esperado era que ele fosse uma escolha de loteria. Mas todos nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Calma, tem alguns avisos importantes. Primeiro, é pedir pra você deixar o like e me ajudar a bater 65 mil inscritos nesses últimos 10 dias do ano. E a novidade é pra você me seguir lá no Instagram, @BrenoC30. Lá eu posto enquetes pra vocês escolherem os próximos vídeos, atualizações sobre o canal e opiniões de jogos de NBA que eu não falo aqui. Então dá essa moral e agora vamos voltar pro vídeo. Tamo junto. O draft da NBA de 2018 era extremamente pesado no topo. Havia nomes como DeAndre Ayton, Luka Doncic e Trae Young, mas também verdadeiras joias espalhadas ao longo da primeira rodada, como Shai Gilgeous-Alexander na 11ª escolha, Michael Porter Jr. na 14ª e Anthony Simons na 24ª. Ainda assim, o maior roubo de todo o draft aconteceu logo na 3ª escolha de segunda rodada, quando o Dallas Mavericks fez sua seleção. Aquela noite acabou se tornando um dos melhores drafts da história recente para uma única franquia, já que Dallas conseguiu de uma só vez Luka Doncic e Jalen Brunson. Até hoje, é difícil entender como Brunson caiu tanto na ordem do draft. Ele tinha DNA de NBA e um histórico absurdo de vitórias em absolutamente todos os níveis por onde passou. Mas afinal, por que ele foi tão subestimado? Muitos analistas acreditavam que o jogo de Jalen Brunson não se encaixaria na NBA. Para os padrões da liga, ele era considerado baixo, pouco atlético, visto como possível problema defensivo e no máximo alguém destinado a passar a carreira inteira como reserva. Como tantas outras vezes, os especialistas estavam errados. A primeira temporada de Brunson na NBA foi discreta, o que era esperado. Ele estava enterrado na rotação, atrás de 2 escolhas de loteria, Dennis Smith Jr. e Luka Doncic. Ainda assim, sempre que teve oportunidades, soube aproveitá-las. Em fevereiro, por exemplo, assumiu a titularidade no lugar de Luka e anotou 22 pontos, sua maior marca até então. Pouco tempo depois, em março, superou esse número ao marcar 34 pontos contra o San Antonio Spurs. Ao final da temporada, Jalen já havia se consolidado como 6º homem do Mavs, provando que a equipe podia contar com ele sempre que Luka precisasse de descanso. No entanto, Brunson enfrentaria o primeiro grande obstáculo de sua carreira. Pouco mais da metade da sua segunda temporada, ele precisou passar por uma cirurgia no ombro para corrigir uma lesão no lábio da glenoide, o que o tirou do restante do ano. Todo o trabalho que havia construído até ali parecia ameaçado. Nunca é possível prever como o jogador vai reagir após uma lesão séria, e problemas no ombro podem ser devastadores para atletas de basquete. Mas Brunson já estava acostumado a lidar com adversidades e voltou ainda melhor do que antes. Em sua terceira temporada, Brunson bateu recordes pessoais em praticamente todas as estatísticas, com média de 12,6 pontos, 3,5 assistências e 3,4 rebotes por jogo, além de terminar em 4º lugar na votação para 6º homem do ano. Naquele ano, o Mavericks fechou a temporada regular na 5ª posição do Oeste, o que garantiu a Brunson sua primeira experiência em playoffs. E dizer que sua estreia na pós-temporada foi ruim seria até amenizar a situação. Dallas foi eliminado em 7 jogos e os números de Brunson caíram em todas as categorias em relação à temporada regular. O dado mais alarmante foi seu saldo de plus-minus,
um desastroso menos 56. Após aquela campanha, o Mavericks optou por não oferecer uma extensão de contrato a Brunson. Em vez disso, exerceram apenas a opção de equipe, trazendo-o de volta para Dallas para um quarto ano. Uma decisão que mais tarde a franquia viria a lamentar. Isso porque na temporada seguinte, com seu valor ainda relativamente baixo, Jalen Brunson se transformou em estrela. Ele usou aquela atuação frustrante nos playoffs como combustível. Voltou completamente focado e determinado. Para iniciar a temporada 21-22, Brunson foi finalmente promovido ao time titular. E o impacto foi imediato para o Dallas Mavericks. Na temporada regular, Jalen Brunson registrou médias de 16,3 pontos, 4,8 assistências e 3,9 rebotes, ajudando o Mavericks a terminarem na quarta colocação da Conferência Oeste. Mas apesar dos bons números, Brunson tinha um objetivo claro: redenção nos playoffs. E ela veio em grande estilo. Na primeira rodada contra o Utah Jazz, Luka Doncic ficou fora dos 3 primeiros jogos por lesão, e Brunson assumiu completamente o comando do time. Dallas perdeu o jogo 1, mas no jogo 2, Jalen teve uma atuação histórica: 41 pontos, 5 assistências e 8 rebotes na vitória por 110-104. The second game, I think he had like 45, something like that. I was really impressed. I was just on the bench watching, like, wow, this guy's amazing. No jogo 3, ele voltou a dominar, anotando 31 pontos e distribuindo 6 assistências, colocando o Mavericks na frente da série por 2-1, mesmo sem Luka em quadra. Doncic retornou no jogo 4 e Dallas fechou a série em 6 partidas. Brunson terminou a série com médias absurdas de 27,8 pontos, 4,2 assistências e 4,8 rebotes. Na segunda rodada contra o Phoenix Suns, Brunson voltou a ser decisivo. O Mavericks venceu a série em 7 jogos e Jalen teve médias de 18,7 pontos por jogo. Apenas um ano depois de ser eliminado na primeira rodada, vivendo o pior momento de sua carreira, Brunson agora ajudava a levar Dallas à final de conferência. Embora o Mavericks tenha sido derrotado pelo Golden State Warriors, eventual campeão, Brunson provou para o mundo que era um jogador de verdade. E mais importante ainda, seu valor de mercado disparou. Ficou claro que Jalen Brunson era uma estrela, e para o Mavericks já era tarde demais. Após anos na franquia, o front office de Dallas falhou em reconhecer seu real valor e simplesmente não conseguiu mais pagar por ele. Várias equipes estavam dispostas a investir pesado em Brunson, mas um destino rapidamente se destacou: o New York Knicks. A franquia havia acabado de contratar seu pai, Rick Brunson, como assistente técnico, e o presidente do time, Leon Rose, era seu ex-agente. Depois de acertar os detalhes de um contrato de 4 anos no valor de $104 milhões, Jalen Brunson estava voltando ao vestiário, onde cresceu quando criança. Ele agora é no New York Knicks, em uma decisão que se provaria rapidamente a melhor que a franquia tomou em muitos anos. This is you as a kid walking around the Garden in a Knicks jersey, and now you're playing for the Knicks and kids come to the Garden wearing your jersey. That's cool. That's what's up. It's really cool. You know, it says a lot about when a player is just comfortable. Yeah. Right? My dad's an assistant coach. My 2 best friends played with me. It says a lot, too, about you have your system, your support group around you. You know, it allows you to be you and there's comfort there. Brunson foi um verdadeiro sopro de ar fresco para uma franquia que vinha patinando há anos. Antes de sua chegada, o New York Knicks havia disputado apenas uma série de playoffs nos 9 anos anteriores. Naquela ocasião, foi humilhado pelo Atlanta Hawks, sendo eliminados em apenas 5 jogos. Com a chegada de Brunson, tudo mudou. Sua mentalidade agressiva, quase obstinada, se encaixou perfeitamente no sistema do técnico Tom Thibodeau. Como principal criador de jogadas e coração do ataque, ele levou o nível de todos ao seu redor, incluindo Julius Randle. Em sua primeira temporada pelo Knicks, Brunson bateu novos recordes pessoais, com médias de 24 pontos e 6,2 assistências por jogo. Mais importante do que os números individuais, porém, era o fato de Nova York voltar a jogar o basquete vencedor. Depois de terminar a temporada anterior apenas na 11ª posição do leste, o time saltou para o 5º lugar, e o seu rating ofensivo disparou da 22ª posição da liga para a 3ª. A mudança foi brutal, de um ano para o outro. Nos playoffs, Brunson foi ainda mais especial. Ele liderou o Knicks à primeira vitória em uma série de pós-temporada desde 2012, eliminando o Cleveland Cavaliers por 4-1 na primeira rodada. Jalen foi o cestinha da série, com média de 24 pontos por jogo. A campanha terminou nas semifinais de conferência contra o Miami Heat, mas a eliminação não passou por Brunson. Ele acumulou atuações absurdas, incluindo uma performance histórica de 41 pontos no jogo 6, a partida decisiva da série. Mais uma vez, liderou todos os jogadores em pontuação, com média de 31 pontos por jogo, mesmo na derrota. O basquete havia voltado a ser relevante em Nova York, e tudo isso graças a um armador subestimado, considerado pequeno demais, pouco atlético e escolhido apenas na segunda rodada do draft. Mas quando a temporada 23-24 começou, Brunson e o Knicks precisavam provar que aquilo não tinha sido apenas um momento isolado. Não bastava repetir o que haviam feito no ano anterior, era preciso evoluir. E o que Jalen Brunson fez? O que sempre faz: respondeu à altura. Ele quebrou mais uma vez seus recordes pessoais, registrando médias de 28,7 pontos e 6,7 assistências por jogo. E não foi de forma discreta, mas com atuações simplesmente absurdas. Como na noite em que anotou 61 pontos contra o San Antonio Spurs, a maior marca de sua carreira, ou quando igualou o recorde da NBA de mais bolas de 3 convertidas em uma partida sem errar nenhuma. It's good! A 50-point night
for Jalen Brunson, and he's 9 of 9 from 3. Acertando 9 contra o Phoenix Suns. Brunson também se tornou apenas o quarto jogador da história do Knicks a marcar 40 pontos ou mais em jogos consecutivos, além de empatar o recorde da franquia de partidas com pelo menos 30 pontos em uma única temporada, somando 36 jogos desse tipo. Para coroar tudo isso, pela primeira vez na carreira, Jalen Brunson foi escolhido para o All-Star Game. E ali, no Madison Square Garden, diante de milhares de torcedores, ouviu algo que poucos jogadores na história da franquia puderam ouvir: o coro de MVP. I mean, I got nothing to say. I got nothing to say. Foi ali que Brunson passou a entender completamente o que ele representava para a cidade e que todo o trabalho, todas as dúvidas e todos os sacrifícios tinham valido a pena. A temporada foi histórica para Jalen, mas também gigantesca para o Knicks, que terminaram com a segunda melhor campanha da Conferência Leste. E como recompensa por tudo isso, Nova York recebeu um confronto duríssimo logo na primeira rodada dos playoffs. O Philadelphia 76ers, que acabava de contar novamente com Joel Embiid após lesão. Para piorar, Julius Randle havia se machucado ainda na temporada regular e estava fora do restante do ano. Mesmo assim, muitos subestimaram o Knicks e eles responderam em quadra. Afinal, eram o segundo seed do leste e, acima de tudo, tinham Jalen Brunson. No início da série, Brunson foi sólido, anotando 22, 24 e 39 pontos, respectivamente. Mas quando chegou a hora de fechar o confronto em 6 jogos, ele simplesmente entrou no modo histórico. Nos 3 últimos jogos da série, Brunson marcou mais de 40 pontos em 3 partidas consecutivas, algo que não víamos nos playoffs desde Michael Jordan. Ele alcançou um nível de atuação que ninguém poderia ter previsto. Infelizmente, o que o Knicks não conseguiram prever foi a avalanche de lesões que viria na segunda rodada contra o Indiana Pacers. No jogo 1, Nova York venceu mais uma vez graças a outra atuação de mais de 40 pontos de Brunson, tornando-o apenas o quarto jogador da história a registrar 4 partidas seguidas de 40 ou mais pontos nos playoffs. Mas ainda nesse jogo, o pivô Mitchell Robinson sofreu uma fratura no tornozelo e deixou a série. No jogo 2, o Knicks encontrou novamente uma forma de vencer. Porém, Odi Anunoby sofreu uma lesão na coxa que praticamente o tirou do resto do confronto. Com os desfalques se acumulando, o Pacers venceu os 2 jogos seguintes em casa. Quando a situação parecia fugir do controle, Brunson apareceu mais uma vez para conter o desastre, anotando 44 pontos no jogo 5. Aquela, porém, acabou sendo a última grande resistência do Knicks. Nova York perdeu os 2 jogos seguintes, com Josh Hart se machucando no jogo 6 e no jogo 7, o próprio Brunson sofrendo uma fratura na mão esquerda. Ainda assim, nada disso diminui a temporada que Jalen Brunson teve. O que ele fez em 23-24 já estava gravado na história da franquia, independente de como tudo terminou. Na temporada 24-25, Jalen Brunson consolidou de vez seu status como líder absoluto e rosto do New York Knicks. Mesmo com ajuste no elenco e maior pressão, após o sucesso do ano anterior, Brunson manteve um nível de jogo de elite, comandando o ataque, assumindo decisões nos momentos decisivos e sendo o ponto de equilíbrio do time noite após noite. O símbolo dessa temporada foi o Game Winner contra o Detroit Pistons. Em mais um jogo apertado, Brunson chamou a responsabilidade no último ataque, criou o próprio arremesso com frieza e converteu a bola decisiva no estouro do cronômetro, selando a vitória do Knicks. Thompson digging in defensively, 8 seconds. Brunson stops on a dime, launches. Oh yeah! Knicks lead by 3. The Brunson burner ignited. E o mais importante, já nessa temporada atual, Jalen Brunson e o Knicks conquistaram a Copa NBA, com ele sendo o MVP do torneio. Brunson praticamente ressuscitou sozinho uma das maiores franquias de NBA, brilhando em uma cidade onde os holofotes já foram pesados demais para muitos outros.